Você quer se tornar um analista de dados, um analista de BI e EMAS, você vai precisar trabalhar com loop dentro dos seus processos de ETL. E nesse vídeo eu vou te mostrar exatamente como fazer isso, tá? Como você, por exemplo, inserir dados dentro de uma tabela. Nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês aqui, a gente está fazendo a inserção dentro de uma tabela temporária, mas no dia a dia você pode precisar fazer a inserção de dados, lendo os dados de uma histórico e alimentar ali uma tabela fato, uma tabela dimensão, e às vezes a sua histórica ela tem um volume muito grande de dados, você precisa processar talvez aí sempre o mês todo anterior, uma possibilidade, ou tem uma base aí que ela é diária, porém é intradiário, certo? E aí você precisa reprocessar um grande volume de dados aí, sempre, sei lá, os últimos 3 dias, e você separar isso por dia a dia vai facilitar e vai deixar o seu processamento mais rápido. E o que esse processo aqui, esse loop faz é o que? Ele lê a nossa base dia a dia e vai processando e inserindo os dados dentro da tabela que a gente quer inserir, tá? Mas o mais interessante é isso aqui, ó, tá vendo? Por exemplo, aqui a minha base ali histórico, né, a minha base origem, ela se inicia com dados a partir de 1995 e tem apenas uma data com esse registro e depois já passa para 1998. Se eu não fizer um loop ali estruturado, apenas adicionando, sei lá, mais um dia a cada data e ficar fazendo esse loop dessa forma, ele poderia pegar aqui, né, tá aqui, 1995, e no dia 22, ele traria 25, olha quanto processamento vai ocorrer até chegar aqui em 1998. Então, é isso que eu vou mostrar para vocês, como fazer um loop aqui de uma forma mais performática, tá? Então, vamos entender esse código aqui comigo. Primeira coisa que eu tô fazendo é declarando aqui a minha variável com minha data início e a minha data fim. E aqui eu tô setando qual que é o valor dela, tá bom? Então, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando aqui, ó, o mínimo. Eu tenho aqui a minha fato. No caso aqui, você vai considerar a sua tabela origem, tá? Aqui eu só tô usando essa base de exemplo. Então, eu tenho aqui essa minha tabela origem. E ela tem essa minha coluna de data aqui. Tem todas as informações bonitinhas aqui do que tem na minha base. Eu pego a menor data para ser a minha data início. E pego aqui a minha maior data, tá? Para ser a minha data fim. Aqui eu tô criando uma tabela temporária para poder inserir os dados do meu select, tá bom? Só para ter um exemplo. Mas eu vou deixar isso aqui comentado para vocês verem depois, tá? A gente não vai inserir por agora, a gente vai só fazer um select disso, para vocês entenderem o que eu tô falando, tá bom? Então, ok, aqui eu só tô declarando, né, tipo, a maior data e a menor data, então eu vou selecionar aqui só essa etapa aqui, ó, só pra vocês verem o que vai acontecer, tá vendo, ó? Ele trouxe a minha menor data, que é lá em 1995, beleza? Então, eu só tô dando o mínimo, pegando os dados, a data mínima da minha tabela fato. E aqui, e tô guardando dentro dessa minha variável data início. E aqui eu tô fazendo a mesma coisa, só que pegando a maior data, que é dia 14 de 6 de 2024. Ok. Feito isso, eu criei aqui esse select, tá vendo? Ó, select a minha data, né? Porque eu quero consolidar por isso. E tô fazendo aqui um count, tá? Dessa base. Eu vou jogar isso em cima só para vocês entenderem passo a passo aqui do que tá acontecendo. Ó, vou tirar aqui esse where, porque isso aqui a gente só vai usar no loop. E vou dar um select aqui só para vocês verem, tá vendo? Eu tô selecionando aqui a minha base, agrupando aqui por data e trazendo só a quantidade de registro. Imagina que isso aqui é uma base muito maior e nesse exemplo eu tenho apenas uma linha de registro, mas vamos supor que eu tenha, sei lá, 10 mil, sei lá, 1 milhão de registros por dia. Imagina uma base aí bem grande, tá bom? Então aqui é só um select mesmo simples contando essas informações. Aqui dentro do meu loop, ó, quando a gente vai fazer um loop, a gente inicia ele aqui, né? While, coloca a condição que a gente tem que fazer, dá begin e termina aqui com end. Tudo que tá dentro dele, dentro disso, vai ser o nosso loop, tá bom? E esse select aqui de cima, que eu acabei de mostrar pra vocês, ele é quase igual ao que tá aqui dentro do meu loop, porém aqui eu tô filtrando a minha data da minha tabela, falando que ela tem que ser igual à minha data início, tá? Se eu fizesse exatamente isso daqui, aqui eu tô determinando a minha variável, certo? Então, olha, select, vou pegar aqui a minha variável data início, só para vocês verem, entender aqui visualmente o que tá acontecendo, tá?
tô declarando aqui a minha variável. Deixa eu só alterar isso daqui para date, porque não é date time, é só date mesmo. Então, vou selecionar aqui para vocês verem. Ó, eu tenho aqui 1995, dia 22, beleza. Então, eu tô falando que essa variável é igual à minha menor data da minha base, tá? Salve essa informação aí. Aqui no meu select, o que eu tô fazendo? Eu tô falando que a minha data início, a minha data da minha base é igual à data da minha variável. Se eu selecionar sem where, vai trazer tudo, certo? E aqui eu tô fazendo o quê? Tô limitando essa informação, trazendo apenas os dados que eu quero, tá vendo? Ó, ele trouxe aqui o meu select apenas do dia 22/11 aqui de 1995. Só que isso é fixo, certo? Aqui não tá acontecendo nada, eu só tô guardando um valor fixo aqui e ele não tá fazendo mais nada. Pro loop fazer sentido, eu preciso que essa data ela vá crescendo. Então ele vai o quê? Vai adicionando datas até eu conseguir processar todo o período da minha base. É aqui que a mágica acontece. Para isso que o loop aqui vai ajudar a gente a fazer isso, tá bom? O que eu vou fazer aqui, tá? Vamos por parte. Aqui no meu select, olha, eu vou fazer dessa forma, que vai ser um pouquinho mais rápido, e depois eu vou mostrar da outra forma, que é o que a maioria das vezes eu encontro nos códigos ali, é assim, só adicionando mais uma data. Mas vamos olhar pra cá primeiro, tá? Eu tenho aqui meu select, eu tô falando aqui que eu quero que ele seja igual a data início, beleza. E aqui, o meu while, o que ele tá fazendo? Ele tá falando, né, que olha, o loop, ele vai ocorrer enquanto isso aqui for verdadeiro, tá? Então, enquanto a minha data início, ela for menor ou igual à minha data fim. Qual que é a minha data fim? A maior data. Qual que é a minha data início? A minha menor data da minha base. Então, beleza, a gente já tem essa informação aqui. Aqui eu só tô printando, tô trazendo aqui um print da minha data início para saber qual é a data que eu tô rodando no momento, tá? E aqui embaixo, aqui tipo que é o segredo, tá? Tipo o set, pro loop funcionar bem, você precisa ter esse set aqui. Se eu tirar isso daqui, ele vai ficar um loop infinito, porque a minha data início, ela sempre vai ser menor ou igual à minha data fim, tá? Mas eu setando essa informação aqui, aí vai dar bom. E como que eu tô setando essa informação aqui embaixo, tá? Da mesma forma que eu fiz aqui em cima, tá vendo? Ó, pegando o máximo da minha base, bonitinho aqui, ó. Na verdade, o mínimo da minha base, para ela ser a data início, primeiro aqui. Eu tô fazendo a mesma coisa aqui embaixo, tá vendo? O mínimo da data da minha base, porém eu tô adicionando esse filtro aqui, que é o que vai dar a diferença. Porque eu tô falando que, olha, a minha data, ela tem que ser maior que a minha data início. E aí, isso aqui vai fazer o quê? Aqui na minha base, deixa eu dar aqui um select para vocês entenderem o que ele vai trazer aqui para mim. Ó, vou tirar aqui esse where e vou trazer todas as datas que existem. Quando esse processo aqui rodar, quando ele iniciar aqui o processo, a minha data início, ela vai estar chapada, né, guardada essa data aqui. Quando eu falo, né, quando eu seto novamente a minha variável de data início, né, dou um novo valor para ela, falando que ela tem que ser a minha menor data ainda, que seria isso daqui. Se fosse só o mínimo, igualzinho tá ali em cima, se fosse só isso daqui, ele ia continuar sendo essa data. Mas eu falo o quê? Eu falo que eu quero a menor data, porém, a menor data, quando a minha data, essa mesma data aqui, ela for maior, né, que a minha data ini. E a minha data ini é o que? Isso daqui. Então, a minha menor data maior que isso daqui vai ser a próxima, certo? Então, vai ser dia 25. E ele vai ficar fazendo isso daqui todas as vezes, tá? Então, quando eu rodar isso daqui, ó, só com esse select, eu vou rodar aqui para vocês verem agora. Deixa eu apagar aqui select. Vamos rodar aqui para vocês entenderem o que vai acontecer. Ele rodou a primeira vez, com o dia 22, rodou a segunda vez aqui, já pulando pro dia 25 de 98 já. E aí ele foi rodando todas as vezes até terminar aqui o registro, tá? Porque eu tô dando só um select. Beleza. Normalmente o que a gente faz, o que eu mais vejo aí nos códigos por aí, é simplesmente fazer isso daqui, né? Tipo, você pega aqui a data início, né? Que é esse cara aqui. E é isso. A primeira data já tá aqui setada, né? A menor data da base. E aí você vai adicionando um dia para cada ato, né? Um dia a mais para aquela menor data. Então, você simplesmente faz isso. Você seta a sua data início de novo, igual a date add, adiciona um dia.
Você pega aqui o date ADD, né? Fala o que você quer que adicione nessa variável. Então, eu tô falando aqui que eu quero que seja intervalos de dias. Quantos dias? Ah, eu quero adicionar. Se eu quiser diminuir, é -1. Mas aqui, no caso, eu quero que adicione um dia. E tô colocando aqui arroba DTNI. Se eu fizer dessa forma aqui, olha o que vai acontecer, tá? Ó, eu comentei aqui aquele set onde eu faço o filtro da minha data início, tá bom? Vamos rodar para vocês verem. A outra opção, ela rodou muito rápido, tá? Essa daqui, ela ainda tá rodando, ó, 6, 8, ainda tá rodando aqui e ela vai ficar rodando por um bom tempo. Por quê? Ela vai pegar o 1905, adicionar um dia. Dia 22, é 23, 24, e ele vai ficar fazendo isso dia a dia. Tá vendo? Chega até travar minha máquina, tá vendo? De tão lento, ó. A gente ainda tá em 1998. E vocês viram que o outro foi super rápido. Já tá aqui, ó, em 30 segundos. E se eu deixar isso aqui, vai rodando aqui. Perigoso passar de minutos, tá? Até ele conseguir chegar no final. Então eu vou cancelar isso daqui porque não faz sentido fazer isso, tá bom? E eu vou mostrar pra vocês a diferença de novo pra quando a gente faz o set da variável com esse critério aqui, tá? Bora lá, vamos ver aqui de novo, ó. Olha que rápido. Não deu nem... O processo rodou inteirinho aqui, com todas as datas bonitinhas da minha base, até o final, certo? Se você fizer o processo dessa forma, tá? Aqui, pegando aqui a menor data, igual tava em cima lá, porém filtrando aqui a data sendo maior do que a sua variável inicial, aqui em cima não precisa estar dessa forma aqui, ó, data início menor que data fim, porque a gente cria aqui essa variável de data fim justamente para o loop ter um fim específico. Mas se aqui embaixo você tá setando aqui a informação, quando isso daqui não for verdadeiro, quer dizer, não existe mais dados, ele vai ser nulo, certo? Então, eu poderia simplesmente colocar data início aqui também, ó, is not null, e dessa forma, a gente não precisaria dessa variável aqui de data fim, tá? Se eu rodar isso aqui de novo, ele também vai funcionar e o loop não vai ficar infinito, ele vai parar também, ó, 0 segundos. Das duas formas, funciona, tá? Mas o importante é esse set aqui. Esse set tem que existir, porque senão você vai criar um loop infinito, tá bom? Se você não colocar um critério, alguma coisa, ele vai ficar rodando para sempre. E agora vamos falar aqui sobre a inserção dos dados, tá? Então eu vou deixar o projeto assim, né, do jeito que tá mesmo, e vou descomentar aqui essa parte de cima. O que isso aqui tá fazendo, tá? Isso aqui, Object ID, vou colocar um select aqui para vocês entenderem, ó, select, selecione Object ID e o nome aqui da minha temporária, tá? Ele retornou alguma coisa, porque a minha temporária, ela existe, tá bom? Mas se ela não existisse, ó, vou executar só a parte aqui do drop table, que é a minha temporária, e vou executar aqui o select de novo. Select Object ID, o nome do meu objeto. Tá vendo, ó? Deu null. Então, o que ele tá fazendo? Ele tá olhando pra cá. A minha tabela temporária log processamento, ela existe? Tá falando aqui, ó, se a minha tabela temporária is not null, quer dizer, não for nula, ele tá dropando e criando de novo, tá? E aí eu crio aqui a minha temporária com a coluna data processamento igual a date e quantidade de registro igual a int, tá? Se você já tiver uma tabela e for só fazer o insert dos dados direitinho, aí você precisa só, tipo, trabalhar com merge, enfim, aí já tipo, você entender o que você precisa e fazer aí o seu insert, o seu update com os critérios certos, tudo bonitinho aí, para fazer o seu processo funcionar, tá? Aqui no meu caso eu tô dando um exemplo para vocês, então eu tô criando uma tabela temporária e eu quero inserir os dados desse meu select, aqui ó, desses meus dados dentro da minha base. Where, que não quer, tava com where, vamos lá. Aqui ó, vou inserir só os dados dessa tabela aqui dentro da minha temporária, só de exemplo, tá? Então, bora lá. Como que eu faço para inserir os dados, tá? Eu dou aqui, ó, como a minha tabela já existe, porque eu tô criando ela aqui em cima, eu tô fazendo aqui, insert into, então insere dentro da minha tabela log processamento, as colunas aqui, eu falo qual que é as colunas que compõem a minha tabela, né, que é data, processamento e quantidade de registro, e esse meu select tem que estar
na mesma sequência, tá? Então, se a minha primeira coluna aqui é a data, aqui precisa ser data. Aqui é quantidade de registro, então aqui precisa ser quantidade de registro, tá? Tem que estar na sequência certinha disso aqui. E ok, você só vai dar um insertinho aqui mesmo e pronto. Agora eu posso rodar aqui o processo e vocês vão ver que vai funcionar também. Ele rodou, tá vendo? Isso aqui tudo é log de sucesso, tá bom? Então, ele rodou aqui todas as datas, tudo certinho, e alimentou a minha tabela log processamento. Tá vendo? Olha, agora, quando eu seleciono aqui a minha log processamento, ela tá alimentada com as datas, com todas as minhas informações. Agora, eu vou truncar, ó, truncate table. Eu vou só apagar os dados dela, só para rodar o processo de novo, para vocês verem que vai funcionar, tá? Opa, caramba. Aqui, truncate table. Vou selecionar de novo aqui para vocês verem que a tabela vai estar em branco, ó. Tá vendo? Tá em branco, tá vazia. E aí eu vou comentar isso aqui de novo e vou rodar todo o processo novamente, ó. Rodei, tá aqui, processou todos os dados. Se eu vier e selecionar aqui de novo, aqui, ó, é só esse select asterisk from e o nome da minha temporária. O registro tem que estar aqui dentro, ó. E foi muito rápido. Então é isso, eu espero que vocês tenham entendido, que vocês consigam aplicar um loop aí. Se ficou alguma dúvida, comenta que eu tento responder para vocês, trazer alguma outra forma de explicação para ficar mais claro, tá? Espero de verdade que vocês tenham gostado, que isso tenha te ajudado. E se realmente ajudou, já curte, comenta aí, compartilha e já segue para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!